aí, minha galera, galerinha do CETEM, animados aí para essa nova fase pela qual nós estamos passando, fase com certeza de reinvenção para todos nós, reinvenção para nós professores também, reinvenção para vocês também enquanto alunos, mas a gente vai conversar muito mais sobre isso no decorrer das nossas aulas. O importante é a gente não perder esse laço, a gente não deixar se alargar muito essa distância entre nós. Por isso nós estamos aqui, continuamos trabalhando por vocês, continuamos trabalhando para vocês, porque nós sabemos da missão árdua que nós temos enquanto educadores, enquanto formadores de opinião e principalmente enquanto formadores dessa base educacional de vocês também. Então nós estamos aqui, vamos continuar arduamente produzindo aulas, produzindo materiais, para que vocês continuem aí na casa de vocês e nós aqui na nossa casa, estudando, nos preparando para a prova do Enem, seja lá quando a prova vier, mas estamos todos nos preparando ainda, estamos ainda em ritmo de aulas, com certeza, tá? Hoje a gente vai conversar sobre memórias póstumas de Brás Cubas e hoje eu vou começar com você fazendo uma conversa um pouco mais profunda sobre memórias póstumas. Vou falar sobre os aspectos críticos em relação à obra, por que essa obra é a obra que é o divisor de águas da nossa literatura. Primeiramente, Memórias Póstumas de Brás Cubas vai marcar para a gente o início do realismo no Brasil no ano de 1881, mas tem uma certeza muito grande. Isso é a nível didático, né? Didaticamente falando, nos livros você vai ver sempre que o Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra que inaugura o realismo no Brasil em 1881. Entretanto, por isso eu coloquei aqui, em verdade, ele marca já o início da modernidade literária no Brasil. É a primeira grande obra moderna a ser escrita no Brasil, onde o Machado vai inovar. Por isso que é o Machado de Assis, por isso que Memórias Póstumas Memórias Póstumas é a tal da obra grandiosa. Inclusive, recentemente, né, foi traduzida para o inglês, fizeram uma crítica sensacional lá no New York Times, né? Inclusive saiu lá uma tradução um pouco diferente do que seria literalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, seria Epitaph of a Happy Man, alguma coisa assim, né? Seria o epitáfio de um homem feliz, né? Mais ou menos seria essa ideia. Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente, inaugura a nossa modernidade literária, porque nós vamos ter aqui algumas coisas que rompem com o ciclo clássico das obras que vinham se produzindo no Brasil do século XIX, como, por exemplo, no Romantismo, que é o período anterior, a qual Machado também faz parte. Memórias Póstumas de Brás Cubas rompe com aquela tríade clássica dos romances, onde você tem sempre um herói, onde você tem sempre uma donzela, onde você tem sempre um vilão. Então essa tríade, esse clichê romântico, que é a pimenta, o tempero romanesco das novelas, né? Que é você colocar esse triângulo amoroso que você encontra, isso não tem problema nenhum você colocar isso aí numa obra, você escrever um romance que tenha essas qualidades. Isso vai do gosto de cada escritor, isso não é problema. Não estou aqui fazendo uma crítica negativa, até porque se você for hoje às nossas novelas, às nossas obras, até hoje você tem esse mesmo clichê. Se você assistir Carrossel, você encontra esse mesmo clichê, né? Se você for nas novelas, por exemplo, aí, ó, tá passando aí Avenida Brasil, você tem esse mesmo clichê, você tem um herói, você tem um vilão, você tem a donzela em perigo. Então, isso é um elemento, isso é um tempero muito essencial para a bem-aventurança, digamos assim, de uma narrativa, né? Mas o Machado é o primeiro cara a romper e colocar um herói que não é bem herói, na verdade é quase que um anti-herói. Quando a gente pensa em herói, nós pensamos naquele cara que é dotado de qualidades, de nobreza, de virtude. O Brás Cubas é o contrário de tudo isso, né? Quando você pensa em um vilão, que teoricamente seria ali o Lobo Neves, você pensa em um homem que é agressivo, que é mau, que vai fazer o mal, e na verdade ele é o grande bobo da história. E quando você pensa numa donzela, você pensa numa moça inocente, doce, né? Que está ali esperando o mocinho e o vilão terminarem aquela briga para que ela seja possuída por um dos dois, né? Claro que pelo herói, né? Mas a Virgília, que teoricamente seria essa donzela,
ela não é tão donzela assim, e ela não é a bobinha, na verdade, ela é a espertalhona da história, e que acaba, na verdade, enganando todo mundo ali, né? Então, Machado de Assis, ele vai fundar nessa obra o império do narrador, ou dos múltiplos narradores. Você tem um Brás Cubas narrando a história depois da morte dele, por isso que o nome da obra é Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a história desse cara que morreu, depois da morte ele volta para contar toda a história da sua vida. Por isso, as memórias depois da morte do Brás Cubas. Ele morre e volta para contar todas as nossas histórias. Por que a gente aceita, né? E tem muita gente que diz, mas não existe vida após a morte. E ninguém nunca quase que questiona essa ideia. Por que ninguém questiona? Porque é Machado. Machado é Machado. Machado podia fazer o que quisesse, tinha licença mais do que poética para escrever e dizer o que ele queria nas suas obras. E a gente acabou aceitando, todo mundo aceitando. E realmente ficou muito legalzinha a história dele. Tá? É uma narrativa em flashback, ou seja, ele decide contar essa história com indas e vindas, né? Ele está no presente, conta um trecho do passado, depois vem para o presente de novo, vai para o passado, vem para o presente. Então, é uma narrativa que vai e volta, ele vai traçando ele vai costurando uma narrativa que se passa no presente, no passado, no presente, no passado. Tudo isso tecido com uma carga enorme, obviamente, de muita ironia, tá? É o reinado da ironia, do sarcasmo, do humor negro, do início ao fim. Ele faz esse registro dessa ironia, né? Tanto devido à própria narração que ele vai fazer, né? Ele diz, já que eu morri para contar essas memórias, então eu não sei, eu sou um narrador defunto ou um defunto? Eu sou um autor defunto ou um defunto autor? Ele vai fazer essa dicotomia, tentar embaralhar, né? Mudar a ordem das palavras para tentar fazer com que a gente, de certa forma, fique meio que confuso, mas obviamente que como ele morre para depois contar a sua história, em vida ele não conseguiu, tentou produzir um emplastro, mas não consegue, não foi escritor, não foi inventor de nada em vida, então ele é o defunto autor, o cara que morreu para depois voltar para contar a história da sua própria vida, tá? Machado de Assis mostra um desencanto do início ao fim pela humanidade, um desprezo profundo pelo ser humano, né? Você começa a história com um desprezo profundo, a história começa com um epígrafe bem interessante, uma dedicatória, interessante. Qual é a dedicatória? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Então, normalmente se dedicava isso para uma mulher, se dedicava para uma pessoa que você era fã, que você era ídolo, alguém que você prezava muito, né? Para um familiar, para um parente. Mas nunca ninguém pensou em dedicar essa obra a um verme. Machado é o primeiro. Não quero dedicar para um ser humano. Nenhum ser humano merece minha obra, mas o verme sim. Aquele que me acompanhou até a cova, esse sim merece todo o meu apreço. Então, Machado de Assis começa desprezando e termina a história dizendo: não saio kit, não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado miserável da nossa existência. Então, ele começa desprezando a humanidade e termina a obra desprezando a humanidade. E todas as personagens, principalmente as mulheres que vão passar pela vida dele, são pessoas que vão ser desprezadas, que vão sofrer preconceito por ele, que vão ser menosprezadas por ele. Então é uma obra, sem dúvida, de desprezo pela humanidade, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a sátira do amor, é o personagem que é movido pelo interesse social, não existe amor, né? A Virgília não ama, a Marcela não ama, né? A Eugênia não ama, tá? Então nenhuma delas vai ser amada e também não vai amar. Todas elas estão ali de acordo, relacionadas com ele por um certo interesse. A própria Marcela, no início da história, é o ápice do interesse, é o centro, né? É o símbolo maior da questão do interesse social dentro dessa obra. O primeiro, né? Na verdade, porque vários. Vamos ter uma sequência ali de personagens interesseiras se relacionando com Brás Cubas, tá? É a crítica ao cientificismo da época, né? O Memórias Póstumas é uma sátira, né? Essa coisa do sobrenatural, né? E ao mesmo tempo a investigação do caráter humano, a análise do caráter humano. A proposta inicial que ele faz: eu vou falar a verdade, eu vou escrever essa obra
com a tinta da verdade, a pena da galhofa. Eu vou contar a verdade, mas eu vou satirizar todo mundo. Eu não prometo que eu vá ser uma pessoa ética e polida com as pessoas. Não, eu vou falar, mas eu vou, obviamente, eu vou satirizar tudo. Meu humor é um humor desencantado, é um humor negro, tá? E é uma análise da história do Brasil. O próprio nome dele, Brás, né, já é em si uma abreviatura do Brasil. Aí você tem essa confirmação lá naquele trecho em que o Brás Cubas ele ganha a sua própria independência, junto com a independência do Brasil. Os dois ganham a maioridade, ganham a independência. Brás é o cara que queria ser tudo na vida dele, mas não consegue ser nada, né? O Brás Cubas é uma obra de não realizações, na verdade. O Brás Cubas é o cara que queria ser um bom deputado, queria ser marido, queria ser pai, queria ser tudo, mas não queria ser cientista, mas não consegue ser nada, né? É o cara que promete ser tudo, mas nunca consegue ser nada. Então, o Brás Cubas é uma obra de não realizações. O Brasil é um país de não realizações. Quanto tempo você ouve a frase que o Brasil é o país do futuro? E até hoje esse futuro ainda não chegou. Então o Brasil também, após a independência, era o país que prometia ser tudo, ser uma grande nação, ser a nação das nações, recuperar a economia, dar a liberdade aos escravos. Mas ele não conseguiu fazer muita coisa. O Brasil não conseguiu alavancar muito desde então. Então o Brasil e o Brás têm essa coincidência histórica aí, tá? E aí, galera, muito obrigado, tá? Esse foi o nosso videozinho. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer observação, você pode colocar aqui embaixo que a gente vai responder na medida do possível. Valeu, galera. Beijão.